E para nós empreendedores, esse momento, de novo, é único. Esses caras que estavam acostumados a deixar o dinheiro deles lá investidos numa renda fixa e tinham um retorno muito positivo comparado a outros países, agora eles vão precisar correr risco. Eles vão precisar tomar uma posição diferente do que eles estavam acostumados. 2,5% é praticamente deixar o dinheiro guardado no banco sem render nada. E isso vai fazer com que todo esse ambiente de empreendedorismo no Brasil ganhe ainda mais força. Por que eu falo ainda mais força? Porque apesar de todas as dificuldades que a gente vive no Brasil para empreender, apesar de todas as dificuldades desse momento que a gente está vivendo, de loucura total, todo mundo enclausurado em casa, começando a abrir a economia aos poucos, a gente está vivendo um dos momentos mais prósperos para quem quer empreender, para quem já tem um negócio e quer crescer, e para quem está pensando em abrir um negócio. Por quê? Por que eu falo isso? Porque pensa bem, a gente tem hoje em dia um ecossistema no Brasil que está muito mais maduro do que jamais teve. O que é o ecossistema? São investidores, universidades, ONGs, grupos de investidores anjo, empresas de investimento profissionalizadas como as Venture Capital ou as Private Equity. E tudo isso está girando em torno do fomento para que surjam novas empresas, principalmente de tecnologia, com potencial de crescimento global. O Brasil entrou nesse ecossistema global, não é mais um lugar isolado. Então, esse ecossistema todo está preparado. Você tem o juro mais baixo que jamais a gente teve. Então, os investidores que já estavam investindo em startups, que já estavam investindo em empresas com potencial de crescimento, vão vir mais forte. Além de tudo isso, a tecnologia nunca teve tão disponível a nosso alcance, com tanta facilidade, com um custo tão barato, para você escalar o seu negócio, principalmente se ele tiver uma base de tecnologia. Não existe uma pessoa hoje no Brasil que não tenha um smartphone ou que esteja prestes a adquirir um smartphone, das classes mais baixas às classes mais altas. O Brasil hoje é comparado aos Estados Unidos em tempo de navegação pela internet pelo celular. Aliás, pelo contrário, tem momentos e algumas métricas mostram que o brasileiro ainda é mais conectado do que a média do americano. Pensa nisso. Então, o que significa isso? Significa que nós estamos num momento muito propício para empreender ou para pegar o seu negócio e trazer um investidor para o seu negócio e fazer ele crescer. E vai vir para cima de ideias, planos diferentes de empresas que estão com tudo para crescer, que tem uma base tecnológica, que tem uma ideia inovadora, que tem um empreendedor com brilho no olho e que estão dispostas a um sonho grande, que tem um propósito maior. Então, para quem tem tudo isso, para quem está disposto a construir uma empresa com essas características, o cenário é positivo. Claro que para quem está naquela situação mais tradicional, mais na zona de conforto, o cenário é desastroso, o mercado desabando, todas as previsões são muito negativas. Agora, para que eu preciso de um investidor na minha empresa? Se eu sou empreendedor, se eu estou bem, se eu estou fazendo meu negócio crescer, por que eu preciso de investidor? E na verdade a resposta é a seguinte: qual que é o tamanho do seu sonho, né? Muitas vezes o cara tem um pequeno restaurante, ou tinha um pequeno restaurante e agora teve que se virar aí com toda essa história, mas tem a mentalidade de fazer uma coisa altamente gourmetizada, sofisticada mesmo, e não necessariamente pensar num grande volume. Esse tipo de empreendedor, ele pode ter um sonho de ter um negocinho pequeno num lugar super charmoso e tá bem com aquilo, e conseguir tirar o seu sustento dali, conseguir ter uma vida altamente confortável daquela forma. Beleza. Agora, se você tem um sonho maior, se você tem um sonho de impactar realmente a sociedade, de transformar a vida das pessoas, de trazer alguma novidade para o mercado que vai fazer história,
a sua empresa, essa ideia implementada na prática, tem o potencial de atrair um investidor. É isso que os investidores buscam. Uma ideia que vai revolucionar, que vai mudar, que vai ser o Airbnb, que vai ser o Google, que vai ser a Ford. Eu estou lendo a biografia do Henry Ford e é fantástico a gente começar a olhar o que estava acontecendo na virada do século passado, retrasado, 1890 para 1910. Esses caras estavam vivendo uma transformação tecnológica que a gente não tem noção do que significava naquela época. Da mesma forma que a gente fica se gabando que hoje em dia o mundo está se transformando e que nunca teve uma mudança tecnológica tão fantástica com a internet e tudo, para pensar um pouquinho no que era uma rua de um centro urbano, de uma cidade como Chicago, como Nova York, da década de 1890. Tenta se transportar para lá um pouquinho. Vamos fazer esse exercício de imaginação. Então você está numa rua, qual que é o som que você escuta? Barulho de cavalo. Qual que é o cheiro que você sente? Cheiro de bosta de cavalo, aquele cheiro de fazenda, no meio da cidade. As pessoas se transportando por charretes, carroças, carruagens. Esse era o meio de transporte, tinha algumas bicicletas. E você para imaginar que em 10, 15 anos, esse mesmo cenário, que era iluminado à noite por lamparinas a óleo de baleia, que o cidadão tinha que passar de quarteirão em quarteirão, ligando acendendo as lamparinas no cair da noite. Você imagina que em 15 anos, essa mesma rua, de repente, tem um cheiro de fumaça de carro, de gasolina, um barulho estrondoso, porque imagina os motores logo no início, né? Que os carros surgiram. Claro que não eram silenciosos, faziam um barulho, o cheiro era forte da fumaça, e de repente a luz não era mais por lamparina e era elétrica. Olha a mudança que deve ter sido, o impacto que deve ter sido na vida dessas pessoas. E aí você para pensar que um cidadão como o Henry Ford, que veio de uma família de produtores rurais que moravam numa fazenda no interior dos Estados Unidos, perto ali de Detroit, mas não no centro urbano, e esse garoto tinha outros 5 irmãos e o pai queria que ele trabalhasse na fazenda. E ele era louco por mexer com máquinas e consertava relógios e tal, até que ele acabou se envolvendo na indústria automobilística, mas ele mudou a história dos Estados Unidos e mudou a história do mundo. Você imagina o desafio que esse cara tinha na época, quando você não tinha luz elétrica instalada, estava começando, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, quando a gente olha a nossa realidade e acha que ela tem muitos desafios, que o mercado brasileiro é muito difícil, tenta se transportar para esse tipo de realidade completamente distante do que a gente está acostumado e tenta imaginar o que era uma dificuldade de um cidadão em 1890 para abrir uma empresa, para se comunicar. Então, para ele desenvolver um motor a gasolina, ele precisou esperar um mês, uma revista vir de Londres, de navio, para ele poder ver um artigo que tinha sido publicado sobre um maluco de um alemão que tinha desenvolvido uma carroça motorizada, que eles falavam, né? Uma carroça sem cavalos, que funcionava com um motor que não era a vapor e que tinha um disparo elétrico num negócio parecido lá com um choque elétrico que dava a explosão. E esse cara desenvolveu isso dentro de uma fazenda com base em toda a curiosidade que ele tinha de aprender. E então você imagina o tamanho da barreira que esse cara encontrou até chegar ao ponto de construir a maior fábrica de automóveis e revolucionar toda a indústria como a gente conhece hoje. E aí a gente vem para os dias de hoje e fala que é muito difícil. Cara, difícil você ter na prateleira uma série de softwares prontos para você montar o seu marketplace.
tem uma série de apoio de aceleradoras. O Google tem toda uma estrutura para incentivar as startups. O Itaú tem toda uma estrutura para incentivar as startups. Você tem uma instituição como a Endeavor, você tem um Sebrae, você tem uma série de consultores, você tem muita gente fazendo, então você tem acesso fácil hoje pela internet a muito empreendedor que está louco para contar a experiência que ele teve. E eu tenho muito prazer em contar a minha experiência, é por isso que eu estou aqui querendo dividir com vocês, empreendedores, todos os perrengues que eu passei e mostrar que é sim possível. Sempre que eu tinha um dia muito difícil no começo da minha empresa, quando eu achava que tudo ia dar errado, sabe o que eu pensava? Eu ficava lembrando de histórias como, por exemplo, a história da Natura. Olha uma Natura hoje, cara, o que é? Eles compraram a Avon. Eles estão prestes a se tornar o segundo, já são o terceiro ou quarto maior conglomerado de beleza do mundo, de produtos de beleza. O impacto que esses caras estão causando no mundo, com toda essa filosofia que eles vêm por trás, surgiu de um cidadão, de novo, que teve um sonho e que estava ali numa rua em São Paulo vendendo produto de porta em porta, apesar de ter a lojinha dele, e concebeu tudo isso. Então, nos momentos que eu mais tinha dificuldade, eu parava e olhava o que esses grandes empreendedores conquistaram em situações muitas vezes mais adversas do que as que a gente vive hoje. Então, por mais que a gente tenha uma crise desesperadora, por mais que a gente ache que a economia vai desabar, o mundo já passou por coisas muito piores. E passou por guerras, e nas guerras surgiram grandes empresas. Estou lendo aí a história do Ford de novo, é fantástico ver o que aconteceu durante a guerra, como é que eles se reinventaram. E isso, o que trouxe de retorno, a agilidade que eles tiveram que ter, enfim. Tudo para falar o seguinte, se você quer realmente ir atrás de um sonho grande, você vai precisar, nos dias atuais, de um investidor. Você vai precisar de um fundo de investimento, você vai precisar de um investidor anjo, que vai te ajudar a transformar essa sua ideia, esse seu sonho numa realidade. E provavelmente, se você seguir a cartilha direitinho, e enfrentar todos os problemas e passar por cima de todas as pedras que surgiram no seu caminho, você vai conseguir sim fazer um impacto muito grande na vida das pessoas. E para quem já teve o prazer de ver um produto que era uma ideia se transformar em realidade, para quem já teve o prazer de transformar uma ideia numa empresa, seja de serviços, seja de tecnologia, e ver as pessoas se beneficiando com isso, pode compartilhar aqui qual que é a sensação de ver isso tudo acontecendo. Então hoje, mais do que nunca, um cenário muito favorável para quem tem essa chama dentro de si de querer empreender, de querer fazer a diferença, de querer transformar o mundo. E como é que então eu começo? Da onde é que eu parto? Eu tenho só uma ideia. Seja você um empreendedor que já tem uma empresa e está num caminho aí que está crescendo, mas não está na velocidade que você gostaria. Seja você uma pessoa que tem só uma ideia e que está começando a colocar ela no papel, qual que é o caminho a ser seguido? Existe um caminho, existe um passo a passo, existe uma trilha. Na verdade, existem vários caminhos, existem histórias maravilhosas de pessoas que com toda a improbabilidade do mundo chegaram lá maravilhosamente bem. Mas existem caminhos menos tortuosos. E por que não aquelas pessoas que já passaram por esses caminhos e já aprenderam muito, poderem ensinar outros a dar a volta nas pedras que vão surgir, ou pelo menos encurtar esse caminho para chegar lá. E é essa a minha ideia. Essa minha ideia é passar para vocês um pouco da minha experiência e de tudo que eu li, tudo que eu sou apaixonado por esse tema de empreendedorismo desde a minha adolescência. E fico indignado com as pessoas que desistem no meio do caminho. Então, o que eu quero fazer é mostrar que existe um caminho mais curto do que alguns outros que também vão te levar lá, mas que vão te dar provavelmente muito mais chance de você desistir no meio do caminho. E qual que é esse passo a passo? Esse passo a passo é o seguinte: você precisa primeiro entender que
o investidor ele tem vários perfis. Então a primeira coisa é entender isso, né? A segunda coisa é, beleza, se existem vários tipos, qual que é o tipo que vai se encaixar para o meu negócio no momento que eu estou? Isso a gente vai ter que descobrir. Isso tem uma forma de você descobrir. No momento que você descobre isso, aí você vai entender o seguinte: como é que eu faço para deixar a minha ideia suficientemente atrativa ou deixar a minha empresa, que hoje não está necessariamente uma noiva tão bonita, para atrair esse investidor? Como é que eu deixo, como é que eu embelezo essa noiva, como é que eu dou um banho de loja nela, como é que eu preparo ela para atrair o investidor que me interesse, né? Esse é o grande segredo. É ir atrás daquele investidor que realmente faz sentido para a sua empresa e não busca só pela necessidade de ter que cobrir o caixa. Eu já vivi as duas situações e posso te falar que é muito mais agradável você ter o investidor certo para a empresa que você está tocando naquele momento certo. A contribuição que essa pessoa traz, além do dinheiro, é fantástica, né? Te dá um gás, um ânimo para a sua equipe toda, você acelerar o seu negócio é uma coisa completamente diferente. Agora, existem vantagens e existem desvantagens de ter um investidor. Então, de novo, você tem que ter muito claro qual que é o seu sonho grande. Você quer ser o dono de uma boutiquezinha de design que vai fazer só poucos trabalhos por mês, altamente sofisticados, com poucos clientes e cobrar muito por isso? Não vejo nenhuma necessidade de você pensar em investidor. Você praticamente vai ser aí um artesão nesse ramo. Mas se você tem uma ambição de criar uma empresa, uma organização grande, de construir algo que realmente vai fazer a diferença, você vai precisar de um investidor. Mas existem as vantagens e as desvantagens. Quais são as principais vantagens? Velocidade. Hoje, o mundo, se ele está muito fácil para as empresas surgirem e crescerem, significa que existe muita concorrência. Então pode olhar no mundo das empresas de tecnologia, que estão dominando todos os rankings possíveis e imaginários. Poucas empresas conseguem ocupar o mesmo nicho se elas não chegaram logo ali no início e se estabeleceram. Eu trabalhei no Yahoo e posso contar a história que eu vi lá de dentro da diferença entre como que o Yahoo se posicionou, né, como um dos principais players da internet lá na virada do ano 2000 e como ele perdeu essa corrida para o Google. E o Google se estabeleceu de uma forma que praticamente por um bom tempo vai ser inabalável. E na época não era, na época existiam muitos concorrentes. Então a tecnologia ela permite que você cresça rápido, mas ao mesmo tempo ela te dá uma possibilidade de aquela empresa que consegue chegar primeiro e se estabelecer primeiro, criar barreiras de entrada muito grandes para os novos concorrentes, né? Veja outro caso como o do Facebook, por exemplo. Os caras só fazem crescer e aonde eles fincam a bandeira deles é muito difícil um outro player conseguir competir. Então a vantagem, uma das grandes vantagens de ter um investidor é você ganhar velocidade nesse momento onde tudo é tão rápido. Se você atuar sozinho, você pode sim chegar lá. Claro, está cheio de exemplo de empreendedor que foi sem investidor, que foi na raça, que aplicou o tal do bootstrapping, que é você se autofinanciar. E no fundo, é uma opção maravilhosa, né? Imagina você sozinho construindo a sua empresa, sem ninguém interferindo, e financeiramente é maravilhoso, porque você não vai dividir os seus ganhos com ninguém, mas é uma situação hoje praticamente irreal. Para você realmente se posicionar num mercado competitivo sem um investidor é praticamente impossível. Então a vantagem é ganhar essa velocidade, ganhar essa proteção no seu caixa. Eu chamo de proteção porque vai te dar uma segurança, vai te dar uma certeza que você pode apostar, que você pode implementar os seus planos e a sua retaguarda de curto prazo, principalmente, está garantida. Vai te trazer muito mais do que o dinheiro, vai te trazer o famoso smart money.
vai trazer todo um conhecimento que esses investidores vão trazer, se você achar o investidor certo. Vai te trazer networking, então eles vão te conectar muito mais facilmente com parceiros que você precisa chegar, clientes, organizações que você precisa de ajuda, eles vão saber o caminho das pedras para chegar lá. E uma das coisas bem bacanas que acontece depois que o investidor entra na sua empresa é que você ganha um poder de atratividade para construir uma equipe de altíssima qualidade. Então, pessoas muito bacanas, muito bem preparadas, vão começar a ser atraídas pela sua organização se você tiver muito claro um propósito, se você tiver realmente esse sonho grande e se você tiver essa retaguarda de poder contratar e pagar um salário inicial que de repente você não pagaria só com o resultado do seu caixa. Então essas são algumas das vantagens de ter um investidor. E ele vai te dar a possibilidade de te levar para um salto muito maior e muito mais longo e às vezes completamente inimaginável. Né? Pensa de novo numa história como uma Natura e o que ela é hoje e o que ela era há 50 anos atrás. Então, são sonhos completamente malucos que se tornam realidade quando você coloca toda a sua estrutura dentro dessa rota. E encontra, em algum momento dessa rota, o primeiro investidor, que depois vai te levar para o segundo, e assim sucessivamente. Por outro lado, existem as desvantagens de ter um investidor. Qual que é a mais óbvia delas? Você vai perder a autonomia, claro. Você não vai mais poder determinar exatamente como é que vai ser o dia a dia da sua empresa, todas as decisões que você toma completamente sozinho, você vai ter que dividir, pelo menos no campo estratégico, com o seu investidor. Você vai ter uma agilidade mais comprometida, você não vai estar tão ágil porque a decisão não depende só de você. Você vai vender uma parte da sua empresa, você vai perder equity. Muitas pessoas travam nesse momento. Eu não quero abrir mão de 10% da minha empresa, eu quero ter o controle da minha empresa. E aí, de novo, para e olha outras histórias. Olha a história de grandes empreendedores que desde o início pensaram em ter um percentual pequeno do equity de uma empresa. Eu adoro a história da Starbucks. E o fundador da Starbucks, antes mesmo de começar a crescer, ele já tinha muito claro na cabeça que o share dele da companhia ia ser em torno de 5% ou menos que 5%. Só que ele tinha muito claro que ele ia fazer uma coisa muito grande, ele ia fazer uma companhia global. E de fato foi o que aconteceu. Só que imagina ter 3% da Starbucks hoje. Então é uma desvantagem você vender parte da sua empresa. Mas o upside que você vai ganhar realmente é de se pensar muito seriamente se vale a pena. Uma desvantagem de ter um investidor é quando você, principalmente, não alinha antes quais são os valores que você tem com os valores do seu investidor. Se isso não está muito claro, se isso não está alinhado, aí pode ser uma desvantagem muito grande, muita empresa quebra por conta disso. Então, se tiverem visões completamente antagônicas, a chance dessa empresa sobreviver mais que um ano é muito pequena. E uma outra desvantagem também é no estilo de gestão. Se você está acostumado com o estilo de gestão, tenha certeza que no momento que o seu investidor entrar na empresa, por mais que ele não vai estar no seu dia a dia, o seu estilo de gestão vai ter que sofrer algumas revisões. Se você já é um ótimo gestor e já está totalmente alinhado com o seu investidor, ótimo, isso só toca o barco e segue adiante. Mas normalmente não é o que acontece. Normalmente você vai ter que se adaptar, você vai ter que melhorar o estilo de liderança, você vai ter que ouvir muito mais. E muitas vezes ele vai falar aquilo que você não quer ouvir. Então comece desde já a se preparar. Se você está indo atrás de investidor, começa a usar essa grande virtude que a gente recebeu desde que nasceu, que são 2 ouvidos e uma boca. Comece a escutar, comece a se treinar a escutar mais. Isso é treinável, sim. O empreendedor, aquela pessoa muito aguerrida, muito criativa, que faz acontecer, que é um perfil maravilhoso de um empreendedor que geralmente
consegue implementar coisas incríveis, ele muitas vezes, por ter esse perfil, acaba tendo uma dificuldade de escutar e não tem muitas vezes aquela calma de receber uma opinião muito adversa, principalmente quando vem em cima de um empreendimento que você está tocando. Então começa a pensar nisso já e vai se treinando, vai buscar se aprimorar nessa arte de ouvir, que é uma arte fantástica e tão escassa hoje em dia, né? Por que isso é importante? Porque você vai ter muita incerteza e você vai ter uma situação muito insegura durante todo esse caminho. Se você não tiver aberto para escutar e ao mesmo tempo muito claro o seu grande sonho, aquele grande objetivo da onde você quer chegar no longo prazo, você vai acabar se influenciando por essas críticas e vai ficar cada vez mais inseguro, né? Tentando mostrar essa segurança de não querer escutar e não entender a opinião contrária, você vai acabar caindo numa armadilha e vai se sentir cada vez mais inseguro. Porque todos nós, empreendedores, temos uma série de aflições quando a gente vai dormir, né? Então, muitas vezes a gente vai acordar às 3 da manhã pensando o que eu estou fazendo, como é que eu vou dar conta de sustentar minha família, como é que eu vou dar conta de pagar o salário no final do mês, será que eu estou indo no caminho certo? Essas dúvidas sempre serão permanentes. Quanto maior a sua empresa, essas dúvidas elas ficam até mais pesadas. Então, treine o seu ouvido, treine a sua mente a começar a receber esses inputs e, nesse caso, o investidor é um grande parceiro se ele for um investidor do perfil certo, se você buscou ele com critério, ele vai te ajudar a diminuir muito essa ansiedade, ele vai te colocar no caminho certo, muitas vezes no meio do caminho onde você estaria meio perdido. Um monte de coisa passa na nossa cabeça, né? Como é que eu vou pagar os empréstimos no banco? Como é que eu vou pagar as contas lá de casa? E se não der certo todo esse esforço depois de tantos anos? Então, de novo, é um constante trabalho de você se autoconhecer. Então, escutar, aprender a escutar nada mais é do que você conseguir também ouvir lá dentro, né? Quem sou eu, para onde que eu quero ir, e isso é muito importante. Não é à toa que hoje em dia existem tendências fortíssimas de líderes indo atrás de técnicas como, por exemplo, a meditação, o autoconhecimento, porque é uma coisa que o empreendedor vai precisar, de uma forma ou de outra, lidar com isso, né? Com todas essas questões. Será que eu sou um bom líder? Né? Tem aquela síndrome do impostor. Será que eu estou fazendo todo um teatro e está todo mundo enxergando um lado meu que não é o verdadeiro? Todo grande empreendedor tem essas questões. Não acha que é só você, não. Mas procura, então, entender se o seu investidor vai te ajudar nisso, né? E quais são os caminhos, então, para eu achar o meu investidor? Da mesma forma que existem vários tipos de investidores, existem vários caminhos. O caminho mais curto, qual que é? É um caminho que você vai seguir passo a passo alguns itens muito importantes. Existem vários materiais, existem vários livros que ensinam esse caminho, mas a grande maioria, quando eu fui buscar a grande maioria desses materiais, eles te dão um roteiro muito frio de quais são os passos que você tem que seguir. Dificilmente eu vi livros, eu vi pessoas me ajudando a qualificar e a calibrar cada um desses passos. Quais são os principais erros que o empreendedor comete? De que forma que eu deveria estar me posicionando no passo 3, no passo 4? Então, uma coisa fácil é você entender quais são os passos. A outra coisa é de que forma que eu vou dar esses passos. De que forma que eu vou conseguir, num menor esforço e num menor espaço de tempo, chegar mais rápido à próxima etapa. Esse é o grande segredo e é nisso que eu gostaria de ajudar muito as pessoas, né? E eu resumi aqui, basicamente, em linhas bem gerais, 10 passos para você conseguir um investimento ao redor de R$500 mil
em 6 meses. O que significa isso? Vamos dizer que a grande maioria dos empreendedores que estão no começo estão indo atrás de investidores anjo. E um ticket médio de investimento de um investidor anjo geralmente gira em torno de 100 mil a 200 mil reais. Às vezes até menos, 50 mil reais se for uma pessoa física. Então você com 10 investidores anjo, investindo 100 mil reais, vai ter R$1 milhão. Mas vamos falar de 500 mil reais, que geralmente é um número muito razoável e muito palpável, muito possível de ser conquistado se você, durante 6 meses, seguir passo a passo de um caminho muito comprovado por vários empreendedores. E qual que é esse passo a passo? A primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro passo, é definir claramente o que você quer, né? Eu tenho um sonho de me transformar numa enorme empresa ou eu quero ser um pequeno empreendedor e está tudo bem com isso? Depois você vai precisar entender muito bem que preço você está disposto a pagar para chegar lá. É uma segunda conversa de você com você mesmo. Uma vez que eu determinei onde é que eu quero ir, para cada destino vai existir um preço. Se eu mirei muito alto, o preço provavelmente vai ser mais alto. Que preços são esses? Basta fazer um pequeno exercício e olhar o que os outros empreendedores que tiveram uma trajetória longa e conquistaram muita coisa, qual foi o preço que eles tiveram que pagar. Bom, uma vez feito isso, o ideal, se você não tem ainda um negócio, é definir um nicho de atuação. E como é que eu defino esse nicho de atuação? Eu acho, aí é a opinião minha, que a melhor forma de você definir esse nicho é muito mais por aquilo que te deixa apaixonado, empolgado, com o coração batendo forte, com frio na barriga, do que propriamente por uma oportunidade de mercado. E aí, uma vez definido o nicho, você vai definir se ele tem um problema de fato que precisa ser resolvido. Muitas vezes são problemas que as pessoas nem imaginam que elas vão ter, né? Pega o exemplo do Uber. As pessoas provavelmente nunca pararam para pensar que elas tinham um problema de transporte, que a solução do Uber seria a melhor forma de solucionar esse problema. Por quê? Porque elas nem tinham parado para pensar no tipo de problema que elas tinham e na comodidade de você poder ser localizado pelo próprio celular, e só essas tecnologias permitiram que isso acontecesse. Uma vez tendo claro que o seu nicho, que tem esse perfil, tem um problema claro, que você tem uma solução, então você vai pegar esse nicho e vai traçar o perfil de uma pessoa que faz parte, que representa esse nicho, né? O que a gente chama de criar a persona. E aí tem toda uma forma de fazer isso que eu não vou entrar aqui agora em detalhe. Isso é tudo para dizer que seria o terceiro passo, aí você definir qual que é o seu nicho, qual o grau de paixão que você tem em relação a esse seu nicho e de que forma que você vai atuar nele. Depois disso, você vai entender, olhando a solução que você tem, se ela está adequada ao momento atual. Então, a solução que você está trazendo hoje, dentro de 5 anos, ela continua sendo relevante, e é nesse momento que você tem que ser um desesperado para olhar a tecnologia, né? O mundo digital. O quinto passo é olhar o seu modelo de negócio. Então, muito mais fácil quando você está com papel em branco começando a empresa do zero. Mais difícil quando você já tem um negócio existente, que está rodando, e que tem um modelo que está começando a ficar ultrapassado, ou que não atende totalmente a demanda do seu cliente, ou que não fecha a conta financeira por causa de problema de margem ou de logística. E o que é o modelo de negócio? Basicamente, é como que a sua empresa ganha dinheiro. Eu vou depois entrar em muito detalhe de como desenhar isso, de qual literatura buscar, quais são as melhores fontes de informação que existem hoje. Mas, de novo, sempre já pensando de que forma que o seu investidor vai analisar como você concebeu o negócio. Seja ele um negócio que está começando do zero, seja um negócio que já existe, mas que você resolveu repensar e questionar o modelo atual de negócio. Bom, uma vez definindo o modelo de negócio, o nicho de atuação e a solução que você vai trazer,
você precisa definir o seu time. E esse seu time, ele vai ser definido não nessa ordem exatamente, né, como eu falei lá do Jim Collins, né, que primeiro define o time, que claro é muito bacana se você consegue fazer isso, mas muitas vezes você está simplesmente colocando a ideia no papel. E vai chegar um momento que você vai ter que pensar nas pessoas. Pensa nas pessoas, principalmente como pessoas que vão te complementar. E aí começa efetivamente a busca pelo investidor. Então, se você cumpriu essas 6 etapas, a 7ª é entender exatamente por onde que eu vou começar a buscar esse investidor. E isso vai depender do tipo de empresa, muito mais do que o tipo, na verdade, da etapa que você está. Se você está com um papel em branco começando do zero, você vai ter que correr atrás de um investidor, muito provavelmente pessoa física, né? Os famosos 3 Fs, Family, Friends and Fools. Fools em inglês quer dizer tolo, que na verdade quer dizer otário. Então eles fazem uma brincadeira no Vale do Silício, né, com esses 3 Fs, que são sempre os primeiros 3 que você vai correr atrás. Então, se o 7º passo é definir qual investidor que eu estou pronto para ir atrás, o 8º passo é como é que eu vou preparar o meu business plan. Né? Muita gente começa pelo business plan, calma. Sim, você vai ter que pôr um monte de coisa no papel, mas é nesse momento que você vai realmente ter que estruturar um business plan da forma que aquele investidor que você vai atrás quer ver. Bom, depois vem a etapa 9, que é a negociação em si. Então, encontrei um investidor e comecei a negociar. Nesse momento, de novo, o que eu preciso tomar muito cuidado? Eu preciso tomar cuidado para não superestimar a minha empresa e não subestimar. Se eu subestimar a minha empresa, eu vou ter um valuation muito baixo. Se eu não conseguir entender o real potencial dela, se eu não acreditar de fato nela, naturalmente o meu valuation vai ficar baixo. O que significa isso? Significa que eu vou vender uma parcela importante da minha empresa por um valor muito pequeno. E eu vou me arrepender lá na frente quando eu precisar vender outras fatias da minha empresa. E no final, a última fase, que seria o 10º passo aí nessa busca do investidor, que normalmente vai durar 6 meses e vai possibilitar você captar no mínimo R$500 mil para sua empresa. Claro que vai depender muito do tipo de negócio que você atua, mas esse é um número muito razoável para a gente falar. Você vai assinar o contrato e vai receber a TED finalmente na conta, né? Então aí entra todo um aspecto legal de como analisar esse contrato, quais são os termos que normalmente se usa para fechar esse tipo de negócio. Antes do contrato existe um documento famoso que chama-se Term Sheet. Term Sheet são os termos, uma minuta não vinculante, ou seja, o que está escrito ali o investidor não é obrigado a cumprir. Muitas vezes ele exige algumas verificações da sua empresa para poder cumprir aquilo que ele colocou, mas aquilo é mais ou menos o que baliza a negociação que vocês tiveram. É, de fato, colocar no papel aquilo que estava sendo conversado. E ali entra uma série de termos técnicos, ali entra uma série de condições que existem para beneficiar o empreendedor e o investidor. Então, é muito legal você conhecer isso a fundo, porque no momento que você está na mesma página que o investidor, de novo, essa negociação vai ser mais fácil. Você precisa se colocar no lugar dele, né? Coloca o chapéu de investidor e imagina que tipo de garantia, que tipo de retaguarda você gostaria de ter se você estivesse arriscando o seu dinheiro num empreendimento. E coloca o seu chapéu defendendo o seu lado também.